Gente, nesse momento eu quero falar para vocês sobre a história de Rebeca, a moça escolhida para casar com Isaac, o filho de Abraão, jovem linda, bela, prima de Isaac. Louvado seja Deus, uma moça bonita. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos conhecer um pouco da história dessa jovem linda e maravilhosa, escolhida para ser esposa de Isaac. Isaac representa Jesus, Rebeca representa a igreja, noiva do Cordeiro. Porém, Jesus é o verdadeiro Isaac, louvado seja Deus. Porém, a igreja é a verdadeira Rebeca. Vamos conhecer um pouco da história dessa linda jovem, maravilhosa, bonita, como vocês estão vendo aí, formosa, muito linda Rebeca. Vamos conhecer um pouco da história dessa jovem linda. Então, eu quero ler para vocês aqui o que falou o servo de Abraão, o Eliezer, aquele que foi enviado pelo seu Senhor para que pudesse encontrar uma noiva para o seu filho Isaac. Porém, o pedido do seu Senhor é que ela fosse da mesma parentela. Vamos ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 24, e no verso 12, para nós conhecermos o que falou Eliezer, o servo de Abraão, que diz assim o verso 12: E disse consigo: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acuda hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Então, o servo de Abraão já estava no pé do poço, e ele fez essa oração ao Senhor Deus, pedindo que a moça que desse água para ele beber e também desse água aos seus camelos fosse essa escolhida para ser esposa de Isaac. Porém, ele chega aí no pé do poço e encontra essa belezura toda aí, essa Rebeca maravilhosa. Você é jovem que pensa em casar com a Rebeca, você tem que pagar um preço, porque Rebeca, o servo de Abraão, foi buscar longe, não foi de qualquer jeito que se encontra a verdadeira Rebeca. Tem que ir até o poço. Louvado seja Deus. Verso 14 do capítulo 24 de Gênesis, que diz assim: Dá-me, pois, que a moça a que eu disser, inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então, a verdadeira Rebeca, ela tem que ser humilde e tem que pagar um preço, porque tirar água do poço para alimentar a sede de vários camelos, de muitos camelos, não é fácil. Um camelo, ele bebe 120 litros de água em uma única vez. Então, Rebeca, para ser aprovada diante de Deus e diante do servo de Abraão, ela pagou um preço, teve que descer ao poço e alimentar a sede dos camelos. Você, Rebeca de Jesus Cristo, você que pensa em casar com um verdadeiro Isaac, um jovem que faz a obra de Deus e que serve a Deus, você lembre que tem que descer até o fundo do poço e alimentar também a sede dos camelos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, se encontra aí essa linda jovem, essa maravilhosa Rebeca que vocês estão vendo. Mas eu vou continuar lendo a história de Rebeca. Verso 15. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naom, irmão
irmão de Abraão. Então, Rebeca era prima de Isaac, trazendo um cântaro ao ombro. Louvado seja Deus. Verso 16 do capítulo 24 de Gênesis, que diz assim: a moça era muito formosa, de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Louvado seja Deus. Verso 19: acabando ela de dar a beber, disse: trarei água também para os teus camelos, até todos beber. Então, a verdadeira Rebeca, ela tem que passar na prova, ser aprovada para ter um encontro com o seu noivo Isaac. Não é de qualquer jeito que Rebeca vai ter um encontro com o verdadeiro Isaac. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 20: e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou e deu a todos os camelos. Essa é a verdadeira Rebeca. A Rebeca que faz a vontade de Deus, ela está preparada para ter um encontro com Isaac. Verso 21. O homem o observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado bom termo à sua jornada ou não. Então, enquanto Rebeca tira água e despeja nas vasilhas para que os camelos bebam, aquele moço está observando em silêncio. Quem sabe Deus está te observando, jovem, em silêncio, para te dar o verdadeiro Isaac. Verso 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Então daí vem a recompensa. A verdadeira Rebeca, ela serve a Deus, faz a vontade de Deus e recebe a sua recompensa. Jovem, seja uma verdadeira Rebeca de Deus. Jovens, seja um verdadeiro Isaac. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, nós vamos conhecer um pouco da história, ainda dessa mesma história de Abraão, quando chama o seu servo mais velho de sua casa, Eliezer, e envia ele para encontrar a esposa do seu filho. Capítulo 24 de Gênesis, a partir do verso 1, que diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão, seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, antes entre os quais habito. Não tome, faça um juramento comigo, Eliezer, que você não vai tomar esposa para meu filho Isaac das filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito. Verso 4: mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Louvado seja Deus. Então, Abraão chama o seu servo mais velho, Eliezer, e faz ele colocar a mão debaixo da sua coxa para que faça um juramento que não tomaria esposa para o seu filho das filhas dos cananeus na terra que ele habitava. Porém, ele fosse até a sua parentela para buscar a esposa para o seu filho, que fosse da mesma família. Então, vocês estão vendo aí, Abraão, o seu servo Eliezer, os camelos, tudo preparado para descer ao encontro da esposa do seu filho Isaac. Então, esses homens de Deus estão todos preparados aí com seus animais
para